As nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente, porque o que a gente semeia na mente, a gente colhe nas nossas ações. Tem uma frase da Margaret Thatcher, que foi uma das mulheres mais influentes do mundo contemporâneo. Ela era conhecida como a Dama de Ferro. E essa citação ficou muito famosa na boca dela, mas na verdade não é dela, é de um cara chamado Frank Outlaw, que o pai dela citava muito para ela. E ela diz o seguinte: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Você percebe que o nosso destino começa nos nossos pensamentos? Quando os pensamentos são saudáveis, o meu destino está sendo construído para um lugar saudável. Quando os meus pensamentos são doentes, meu destino está me levando para um lugar doente. Irmão, eu conheço pessoas que se sabotam o tempo inteiro, não porque não amam Jesus, mas porque a sua mentalidade ainda não é a mentalidade de Jesus. Mentalidade de Jesus não olha para as coisas como elas parecem ser, olha para as coisas como elas são. Os dias parecem maus, 2023 parece desafiador, talvez a sua casa pareça disfuncional, mas eu preciso enxergar o que Deus enxerga para que eu comece a falar o que Deus fala. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente olha para essa citação da Margaret Thatcher, eu acho tão incrível, mas a Bíblia já fala sobre isso há muitos séculos atrás. Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Todo mundo que está em crise no casamento em algum momento já se imaginou divorciado, sim ou não? Todo mundo que está enfrentando uma crise financeira já se imaginou falido? Todo mundo que está vivendo um momento talvez conturbado, com pensamentos de morte, já se imaginou tirando a sua própria vida? Irmão, guarda isso. O inferno, ele trabalha de uma forma tão sutil, através de sugestões, que uma coisa que no início parecia bizarra, depois de um tempo ela começa a não assustar tanto. Primeira vez que uma pessoa que entrou numa crise de casamento se imaginou falido, se imaginou divorciado, aquilo parecia surreal, mas depois de algum tempo aquilo já não assusta mais. É assim que o inferno faz. Coisas que no início nos assustavam, depois de um tempo começam a não assustar mais. Conversas que no início nos incomodavam, depois de um tempo começam a não incomodar mais. Princípios que no início pensar em quebrá-los nos preocupavam, depois de algum tempo quebrá-los não nos incomodam mais. É por isso que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Dá o mesmo trabalho o tempo que eu gasto me imaginando divorciado, do tempo que eu gasto me imaginando restaurado por Deus. Dá o mesmo trabalho o tempo que eu gasto me imaginando falido e o tempo que eu gasto imaginando a provisão sobrenatural de Deus. Dá o mesmo tempo que eu gasto imaginando o final da minha história, eu posso gastar imaginando o recomeço e uma nova história com Deus. Mas quando a minha mentalidade não está renovada, ao invés de falar o que eu quero viver, eu gasto tempo só falando o que eu estou vivendo. Irmão, o que você está vivendo, você já sabe. Agora, o que você vai viver é o que você precisa declarar. Mentalidade de Jesus não fala sobre as coisas só na perspectiva de como elas estão, mas a partir de uma perspectiva de como elas estarão. E é essa a loucura do Evangelho. Deus sempre nos trata como a gente vai se tornar, mas as pessoas só nos enxergam como a gente é.